Olá, minha galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Gente, aqui quem vos fala é o professor Leonardo Mendes, professor de Física, né? E hoje eu não estou gravando na escola, estou gravando na minha casa, né? Para se prevenir mais e prevenir também mais o espaço escolar. Então, eu preferi gravar de casa, né? Através do Zoom, do aplicativo Zoom, para fazer um teste para ver se fica melhor assim. Espero que vocês deem um feedback para a escola, se vocês gostaram da aula nesse formato ou se vocês preferem que eu vá até a escola gravar lá, ok? Gente, vê só. Hoje eu vim aqui para trazer para vocês a correção da ficha de física da semana passada, né? A correção referente ao assunto de queda livre e lançamento vertical no vácuo, tá certo? Então, a gente vai fazer essa correção para que vocês tenham ideia do que responderam, né? Se respondeu corretamente, se não respondeu, tá bom? Primeiro quesito, né? Trazemos aqui no primeiro quesito a seguinte questão, ó. Um ponto material lançado verticalmente para cima atinge uma altura de 20 metros. Qual a velocidade de lançamento? Aí ele diz aqui, ó, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Galerinha, vê só. O que é que eu preciso falar em relação a essa questão? O que é que ele nos dá de dado? Ele diz que um ponto material lançado verticalmente para cima atinge uma altura de 20 metros. A gente sabe que se jogar qualquer coisa para cima, ela vai com uma certa velocidade, depois essa velocidade vai começando a ficar menor, até que num determinado intervalo de tempo, quando ele atingir sua altura máxima, né, esse objeto ele vai parar no ar. Se a gente tivesse uma super câmera lenta, a gente veria isso, né? Ele vai parar no ar, onde sua velocidade final vai ser igual a zero, e depois ele vai retornar ao ponto de partida, ao ponto que ele saiu, certo? Vocês já fizeram essa experiência em algum momento da vida de vocês? Jogou alguma coisa para cima, viu que você jogou, e essa coisa vai subir, vai atingir uma altura máxima, digamos 2 metros, 1 metro, 5 metros, e depois esse objeto ele vai começar a voltar para onde ele partiu, né? Sempre no lançamento vertical, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, tá bom? A gravidade, gente, aqui na Terra, nas proximidades da Terra, é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas a gente costuma arredondar essa gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, quais os dados que a questão me dá? Ele diz que um ponto material lançado verticalmente para cima, de baixo para cima, esse lançamento, tá bom? Atinge uma altura de 20 metros, ou seja, é jogado para cima. Quando ele atinge a altura de 20 metros, ele para no ar, sua velocidade final é zero e ele vai começar a voltar. O que é que eu quero chamar a atenção aqui, gente? Já para ficar claro. Galerinha, o mesmo tempo que o corpo leva para subir, que o objeto leva para subir, é o mesmo tempo que ele leva para descer. Supondo que ele levou 5 segundos para subir, ele também vai levar 5 segundos para descer, totalizando um percurso total aí de 10 segundos. 5 para ir e 5 para voltar. É o mesmo tempo, tá bom? Outra particularidade é a velocidade. A mesma velocidade que ele subiu, que ele saiu do solo, é a mesma que ele atinge o solo na volta, tá bom? Então, tem os tempos é igual na subida e na descida, e a velocidade é igual também na subida e na descida. Aí ele pergunta, qual a velocidade de lançamento? Né? O corpo estava ali parado na superfície e de repente teve um impulso para ele subir. Isso é a nossa velocidade inicial, né? A velocidade final nós já sabemos, é zero. Quando ele atinge a altura máxima de 20 metros, que ele diz na questão, então a sua velocidade naquele momento é zero. Então ele quer saber a velocidade de lançamento. Ele pede para adotar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que é importante chamar a atenção aqui. Em momento nenhum dessa questão, galerinha, ele se referiu à unidade de medida de tempo. Se ele não se referiu a tempo, eu não preciso jogar na minha equação de Sauveton e nem na minha equação Vevuat, né? Basta eu jogar na equação de Torricelli, que é uma equação que envolve velocidade, espaço e a gravidade, sem envolver o tempo, já que na questão ele não menciona o tempo, tá bom? Então, a equação de Torricelli é essa. Ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial também ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, né? A aceleração da gravidade, vezes ΔS, que é o espaço. Porém, galerinha, essa gravidade aqui ela vai ser negativa. Por que ela vai ser negativa? Porque o corpo está sendo lançado de baixo
para cima, ou seja, ele está indo contra a gravidade. E se ele está indo contra a gravidade, a nossa gravidade é negativa, tá bom? Então, velocidade final ao quadrado. Minha velocidade final é zero, quando ele atinge a altura máxima, né? É igual à velocidade inicial ao quadrado. Essa velocidade inicial é a que a gente quer descobrir, mais 2 vezes que é da forma, a gravidade que é 10, porém, como a gravidade é negativa, eu vou ter menos 10, multiplicado por ΔS, que é 20, que é o meu espaço, tá bom? Então, eu vou ter 0 ao quadrado, que vai dar 0, né? Então, aqui não vai interferir em nada. Essa velocidade, essa multiplicação aqui que eu vou fazer agora, ó, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20, 400. Mais com menos dá menos 400. Esse menos 400 eu passo para o outro lado. Se ele está negativo, ele vai passar positivo. Então, eu vou ter velocidade inicial ao quadrado igual a 400. Essa velocidade inicial, se vocês notarem, ela está elevada ao expoente 2. E esse expoente 2 vai ter que passar para o outro membro. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, como ele vai passar para o outro membro, ele também tem que passar com sua operação inversa. E a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, a velocidade, deixa eu dar uma ajeitada aqui, a velocidade, né, inicial vai ser igual a raiz quadrada de 400. Deixa eu colocar aqui a raiz, né? Vai ser igual a raiz quadrada de 400. E a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Por que 20? Porque 20 vezes 20 igual a 400. Então, galerinha, essa é a resposta do nosso primeiro quesito, tá bom? Através da equação de Torricelli, eu pude achar a velocidade inicial com qual esse corpo foi impulsionado e atingiu uma altura máxima de 20 metros, tá bom? Sempre lembrando, galerinha, quando o lançamento é de baixo para cima, a velocidade final desse corpo é igual a zero, tá bom? Segunda questão, uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes sua própria altura. Para isso, ela imprime a seu corpo um impulso que resulta numa aceleração ascendente. Qual é a velocidade inicial necessária para a pulga alcançar uma altura de 0,2 metros? Aí ele pede aqui, a dot G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Galerinha, é uma questão bastante parecida com a primeira, ele só muda o contexto, tá bom? Vocês podem notar aqui que nesse segundo quesito, em momento nenhum também ele se refere à unidade de medida de tempo. Então, se ele não se refere à unidade de medida de tempo, a gente pode jogar na nossa equação de Torricelli. Lembrando que a pulga ela vai ser lançada do solo para cima, então ela está indo contra a gravidade. Então, essa gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado vai ser negativa, tá bom? Então, tá aqui a fórmula de Torricelli, tá bom? A velocidade final é zero, porque a pulga ela vai sair do solo e vai atingir uma altura máxima de 0,2 metros. Quando ela atingir essa altura, a sua velocidade final é zero. Então, velocidade final igual a zero, igual a velocidade inicial ao quadrado. Essa velocidade inicial eu quero descobrir, menos 2 vezes 10 vezes ΔS, mas quem é ΔS? 0,2. Então, eu já posso colocar aqui, ó, o 0,2. Então, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 0,2 dá 4. Esse 4 vai ser negativo, porque mais com menos dá menos. O 4 negativo eu passo para o outro lado, ele vai passar positivo. Então, velocidade inicial ao quadrado é igual a 4, né? Como está em forma de potência, vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, eu vou ter que a minha velocidade inicial vai ser igual a raiz quadrada, vou colocar aqui, a raiz quadrada de 4. Eu já tinha colocado já direto, mas eu vou colocar mais específico, tá bom? Então, a velocidade final igual a raiz quadrada de 4, então podemos dizer que a nossa velocidade inicial vai ser igual a 2 metros por segundo. Eu vou colocar aqui para vocês verem. A velocidade inicial igual a 2 metros por segundo. Ok? Essa é a resposta final, tá bom? Deixa eu subir aqui para ficar melhor. Tá indo? Pronto. Então, ó, a velocidade final com que a pulga, né,
alcança um impulso para poder subir é de 2 metros por segundo. Tá bom? Uma questão bem tranquila aí, viu, gente? Onde não envolve tempo, né? Então a gente pode jogar na equação de Torricelli que não tem problema nenhum. Agora vamos para a terceira questão. Essa terceira questão é uma questão teórica, bem bacana também. Ele diz assim, ó, duas bolas. Preste atenção nessa questão, viu, gente? Tem coisas muito interessantes para a gente falar aqui. Duas bolas A e B, sendo a massa de A igual ao dobro da massa de B, são lançadas verticalmente para cima, a partir de um mesmo plano horizontal, com velocidades iniciais. Desprezando-se a resistência que o ar pode oferecer, quando ele diz desprezando-se a resistência que o ar pode oferecer, gente, ele está tratando esse experimento como se fosse no vácuo, tá bom? Podemos afirmar que... Gente, vê só, antes de eu dizer para vocês as alternativas, eu quero dizer o seguinte. Ele diz que a massa da bola A é o dobro da massa B. Um exemplo bem prático é o seguinte. A bola A tem 10 kg e a bola B tem 5 kg. Então, vocês podem ver que a bola A tem bem mais massa, né? Tem o dobro da massa de B. Aí, veja o que ele diz aqui. O tempo gasto na subida pela bola A é maior que o gasto pela bola B também na subida, né? Letra B. A bola A atinge uma altura menor que a altura B. Ele está levando em consideração aí a massa. Será que tem importância? Vamos analisar. Letra C. A bola B volta ao ponto de partida no tempo menor que a bola A. Se a bola B tem menor massa, será que isso seria possível? A bola B volta ao ponto de partida em menor tempo que a bola A? Letra D. As duas bolas atingem a mesma altura? E na letra E, os tempos que as bolas gastam durante as subidas são maiores que os gastos na descida. Gente, vê só. A alternativa correta aqui é a alternativa D. E eu vou explicar para vocês. Vê só, gente. No experimento de queda livre, a gente não pode levar em consideração a massa do corpo, nem de queda livre e nem de lançamento vertical. Principalmente quando ele diz essa palavrinha-chave aqui, ó, desprezando-se a resistência do ar que o ar pode oferecer. Quando ele diz isso, gente, a gente está tratando de um experimento no vácuo. O experimento no vácuo, ele não leva em consideração, em hipótese nenhuma, a massa do corpo. Você pode jogar para cima um canhão, um tanque de guerra e uma pena. Se isso for no vácuo, eles vão subir e atingir a mesma altura. E se eles estivessem caindo, não pense que o tanque de guerra ia chegar primeiro ao solo do que a pena, não. Se for no vácuo, os dois vão chegar ao mesmo tempo. O tanque de guerra chegaria primeiro que a pena se esse experimento não fosse feito no vácuo. Mas como é feito no vácuo, tanto na subida como na descida, eles atingem a mesma altura, com o mesmo intervalo de tempo, com a mesma velocidade. Então, todas as alternativas estão erradas, exceto a alternativa D. As duas bolas atingem a mesma altura. Galerinha, nesse tipo de lançamento vertical de queda livre, não se leva em consideração a massa do corpo entre um e outro. O outro pode ter um triplo, quadruplo da massa do outro, mas não é levado em consideração se for tratado no vácuo, tá certo? Essa experiência foi feita por Neil Armstrong, quando o homem foi para a Lua. Ele levou um martelo e uma pena, deixou eles caírem da mesma altura na Lua, onde só existe vácuo, e ele pôde comprovar que o martelo e a pena chegaram ao mesmo tempo ao solo. Galileu Galilei, na antiguidade, fez esse mesmo experimento com a bola de canhão e uma pena. Ali não tinha vácuo. Ele pôde comprovar que a bola de canhão chegou primeiro ao solo, né, do que a pena. Mas por que isso aconteceu? Porque tinha a interferência da resistência do ar. E a bola, por ter mais massa, ela sofria menos interferência do ar, né? Então ela chegou primeiro, mas não quer dizer que ela chegou primeiro por causa de sua massa. Não, foi porque ela sofreu menos interferência da resistência do ar. Tá certo? Isso é física, galerinha. Vamos entender isso, tá bom? Quarta questão. Uma esfera lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial, ele já dá aqui a velocidade inicial, ó, de 20 metros por segundo. Sabendo que a gravidade nesse local é de 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima que a bola atinge é... Gente, a altura máxima que a bola atinge, saindo do solo até atingir a altura máxima, isso significa também a distância, o espaço que essa bola percorreu, né? Então, a gente tem que descobrir o espaço, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui, ó, a velocidade final
é igual a zero, né? No ponto onde a altura é máxima, a esfera tem velocidade igual a zero. Ela vai subir, subir, perdendo força, perdendo velocidade, até que ela chega a uma velocidade zero. Ali ela não sobe mais, a tendência dela agora é cair em queda livre, tá certo? Então, quando ela atingir a altura máxima, sua velocidade final é igual a zero. Eu sempre estou batendo nessa tecla para vocês. A velocidade inicial, ele me dá na questão, é de 20 metros por segundo. Ele dá a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber a altura máxima. A altura máxima eu estou representando por H, tá certo? Então, utilizando a equação de Torricelli, vamos efetuar o cálculo. Gente, esse H é a altura, mas também é o espaço. Na equação de Torricelli, esse H é a mesma coisa que o nosso ΔS, tá certo? Nosso espaço percorrido por essa bola. Então, eu vou ter velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial também ao quadrado, menos, porque o lançamento é de baixo para cima, então menos 2 vezes a gravidade, vezes o meu ΔS, que nessa questão eu estou representando por H, por ele pedir a altura, tá bom? A velocidade final, quando a bola atinge a altura máxima, é igual a zero, né? Igual a velocidade inicial, que é 20, a velocidade inicial está elevada ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura que eu quero descobrir. Então, eu vou ter, ó, 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400, né? Então, esse 400 eu vou passar para o outro lado, né? Ou então eu posso passar essa parte aqui, ó, menos 2 vezes 10 dá menos 20 vezes H dá menos 20H. Passo esse menos 20H para o outro lado, então, se vai passar, se está negativo, vai passar positivo. 20H positivo igual a 400. Esse 400 é porque 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400, tá bom? Se esse 20 está no primeiro membro multiplicando, ele vai passar para o segundo membro com sua operação inversa. E o inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu vou ter a altura igual a 400 dividido para 20. Posso cortar o último zero do 400 com o último zero do 20. Né? Então, ficaria 40 dividido por 2. E 40 dividido por 2 vai dar igual a 20 metros. Então, uma esfera lançada para cima com a velocidade de 20 metros por segundo, numa gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a altura que ela vai atingir, gente, é de 20 metros. Isso aqui, se vocês fossem olhar essa experiência, vocês veriam que esse 20 aqui ia ser a resposta correta num experimento verídico, tá certo? A física, ela não é uma ciência exata, feita a matemática, tá bom? Agora vamos para a quinta questão. A quinta questão, ela diz assim, ó. Espera que eu passei demais aqui. Quinto quesito também uma questão teórica, que vai dizer o seguinte para a gente. Ó. Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo e, ao atingir a sua altura máxima, inicia um movimento de queda livre, ou seja, tudo que sobe e desce, né? Sobre o movimento executado pelo objeto, é incorreto afirmar que... Gente, aqui não é correto afirmar, é incorreto afirmar que... Aí ele diz, letra A aceleração durante a subida é negativa. Gente, a aceleração da gravidade durante a subida é negativa sim, tá certo? A gente viu isso. Ela é positiva quando o corpo está caindo, está vindo de queda livre, de cima para baixo. Mas de baixo para cima a aceleração é negativa, tanto é que nas fórmulas a gente coloca o sinal de negativo. Então essa alternativa aqui é correta, mas ele não quer a correta, ele quer a incorreta, tá certo? Aí letra B, o tempo na subida é maior do que o tempo na queda. Ou seja, o tempo na subida é maior do que o tempo na descida. Isso é verdadeiro ou falso? Isso aqui é falso, galerinha. Essa letra B é que é a nossa alternativa que estamos procurando, é a incorreta, tá bom? A gente sabe, galerinha, que o tempo na subida é o mesmo que o tempo na descida. Isso se a gente estiver tratando de queda livre, tá certo? Mas como ele diz aqui que o tempo na subida é maior que o tempo na queda, essa afirmação aqui, ela não condiz. Então, essa aqui é a alternativa incorreta. Na letra C, ó, no movimento em que um corpo atinge a altura máxima, sua velocidade é igual a zero, correto? No momento em que o corpo ele atinge sua altura máxima, ele perdeu toda a sua velocidade ali final vai ser igual a zero, correto? Mas ele quer incorreta, né? Na D, o objeto demora o mesmo tempo na subida e na descida, correto também.
E na letra E, a aceleração do corpo durante a queda é positiva. Com certeza, ela é negativa de baixo para cima e ela é positiva de cima para baixo, porque ela está vindo a favor da gravidade, tá bom? Então, a única alternativa incorreta é a letra B. Isso porque, tanto na subida como na queda, como na descida, né, o objeto percorre a mesma distância e apenas sob a ação da aceleração da gravidade. Assim, o tempo de subida e o de descida e o de queda são os mesmos, tá bom, galerinha? Então, uma questão teórica aí para a gente analisar, muito show de bola. Sexta questão, ele diz assim, ó. Um garoto, na sacada de seu apartamento, pense um menino na janela de um prédio, tá bom? A 20 metros de altura, vamos supor que ele esteja aí no quarto andar, ou no quinto andar, é mais ou menos isso, né? Eu digo isso porque eu moro no terceiro e do térreo para cá tem 15 metros, então vamos botar aí no quarto andar ou no quinto andar, mais ou menos, né? Aí tem um menino lá na janela segurando um objeto, vamos supor que ele esteja segurando uma caneta, vamos dizer que ele esteja segurando uma caneta. Mas aqui ele diz que o menino está segurando um biscoito, né? Então, um garoto na sacada de seu apartamento, a 20 metros de altura, está ali de boas, na janela, comendo seu treloso, e de repente ele deixa cair um biscoito. Quando tem, então, a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito caindo, né? O biscoito caiu, ele já está com o cronômetro na mão, já cronometra ali, né? O tempo, e aí ele aperta o cronômetro e vai ver qual foi o tempo gasto desde que o biscoito se soltou da sua mão até atingir o solo. Então, desprezando a resistência do ar, quando ele diz isso, desprezando a resistência do ar, esse experimento está sendo feito no vácuo, tá certo, galerinha? Ou supondo que está sendo feito no vácuo. Aí ele diz, e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto pelo corpo para chegar até o térreo, para atingir o solo. Né? Galerinha, vê só. Quais são as informações que ele me dá? Os dados, para eu começar a resolver a questão e para eu saber, principalmente, em que fórmula eu vou usar esses dados. Então, ele diz que o garoto, na sacada de seu apartamento, a 20 metros de altura, então esse é o espaço final, né? O espaço inicial lá embaixo é zero, eu vim para cima, vim para o terceiro, quarto, quinto andar, 20 metros, esse 20 metros é meu espaço final, né? Então, eu tenho um espaço. Deixa cair um biscoito quando então quer medir o tempo. Então, a incógnita T é que eu quero descobrir o tempo. Ele diz para mim quanto vale a gravidade. Ele pede para eu determinar o tempo gasto em que o biscoito atinge o solo. Galerinha, vê só. Eu tenho o meu espaço final, que é 20. O meu espaço inicial é 0, tá certo? Ele está segurando lá o biscoito. Ó. O biscoito ainda não caiu da mão dele. Se esse biscoito ainda não soltou da mão dele, esse biscoito ainda não atingiu nenhuma velocidade e não percorreu nenhum espaço. Então, espaço inicial e velocidade inicial são iguais a 0. Então, eu vou jogar na fórmula do sorvetão, ó, que é espaço igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade multiplicado pelo tempo, esse tempo elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. A gravidade, nessa situação, ela é positiva, porque isso é uma situação de queda livre. O biscoito está vindo de cima para baixo, ou seja, a favor da gravidade. Então, meu espaço final, 20 metros, igual ao espaço inicial, né? O menino está segurando o biscoito, ainda não soltou, então espaço inicial 0, mais velocidade inicial também 0, multiplicado pelo tempo que eu quero descobrir, mais a gravidade que ele informa na questão, que é de 10 metros por segundo, geralmente a gente adota 10, multiplicado pelo tempo que a gente quer descobrir, porém esse tempo é elevado ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Beleza? Substituir meus dados na forma. O que é que eu quero chamar a atenção? Para aqui, ó. Eu tenho aqui 0 mais 0 vezes t. A gente sabe que primeiro faz a multiplicação antes da adição. Então, 0 vezes t dá 0, ou seja, 0 multiplicado por qualquer número, por qualquer letra dá 0, mais 0 vai dar 0, ou seja, essa parte aqui que eu selecionei para vocês vai dar 0, então eu só vou ficar com 20 igual a essa parte aqui. Ó. Essa parte aqui eu já simplifiquei ela aqui embaixo, fazendo a divisão de 10 por 2. 10 dividido por 2 dá 5 e repito t ao quadrado. Então, eu só fico com 20, 10 dividido por 2, 5, vezes t ao quadrado. E essa parte que está selecionada aqui para vocês, galerinha, vai dar 0, tá bom?
Como eu quero descobrir o valor de t, esse 5 aqui que está multiplicando vai passar para outro membro com a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou ter esse 5 passando dividindo com 20. Então, vamos ficar com t ao quadrado igual a 20 dividido por 5. Então, t ao quadrado é igual a 20 dividido por 5 igual a 4. Note que esse t está elevado ao quadrado. Então, esse 2 que está em forma de potência vai passar para o segundo membro com sua operação inversa. E a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, o tempo igual a raiz quadrada de 4. Então, o tempo, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, o tempo em que o biscoito saiu da mão dessa criança e atingiu o solo foi de 2 segundos. Ok, gente? Ele estando a 20 metros de altura, tá bom? E esse experimento também sendo feito no vácuo. Agora, vamos para a última questão. Sétimo quesito diz assim, ó. Abandonando o corpo do alto de uma montanha de altura H, imagine uma pessoa numa montanha vai abandonar um corpo, né? Imagine aí qualquer coisa que vocês queiram, uma bola, uma caneta, sei lá, um copo. Então, abandonando um corpo do alto de uma montanha de altura H, este corpo levará 9 segundos para atingir o solo. Veja, o menino aqui, né, de uma altura de 20 metros, durou 2 segundos, 9 segundos aqui, a altura vai ser bem maior, né? Então, abandonando um corpo do alto de uma montanha de altura H, este corpo levará 9 segundos para atingir o solo. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura da montanha. Gente, a altura da montanha é o espaço da montanha, né? A distância que essa montanha tem, do solo até o cume, até o topo, tá bom? Então, para eu calcular a distância, eu jogo na equação horária do espaço, que me dá a distância, né? Que é a fórmula que a gente usou também no sexto quesito. Lembrando que, nesse caso, a gravidade aqui também é positiva, porque o lançamento é de queda livre, ou seja, de cima para baixo, a favor da gravidade, tá bom? Eu quero descobrir a altura da montanha, então eu quero saber o espaço, S, tá bom? Como ele não deixou esse corpo cair ainda, seu espaço inicial é igual a zero e sua velocidade inicial também são iguais a zero, tá bom? Então, espaço é igual a espaço inicial zero, mais velocidade inicial também zero, multiplicado pelo tempo, né? Sendo que esse tempo aqui, galerinha, eu já vou tirar ele aqui, eu vou substituir ele por 9, né? Ele diz aqui que o tempo é de 9 segundos. Mais a gravidade, que é de 10, vezes o tempo, que é 9, elevado ao quadrado, dividido por 2. Vou selecionar essa parte aqui para vocês, ó. E aí, vocês acham que isso vai dar quanto? Muito bem, quem respondeu aí, 0. Primeiro a gente faz a multiplicação antes da adição, então 0 vezes 9 dá 0, e 0 mais 0 vai dar 0. Ou seja, eu só vou ficar com essa segunda parte aqui, ó, galera. 10 vezes 9 elevado ao quadrado dividido por 2. Porque essa minha parte que eu selecionei para vocês vai ser igual a 0. Então, eu vou ter espaço é igual a 10 vezes 9 elevado ao quadrado aqui, ó. 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Então, eu vou ficar com 10 vezes 81 dividido por 2, tá certo? Essa expressão está sendo dividida por 2. Agora, multiplicando, 10 vezes 81 dá 810, dividido por 2, e 810 dividido por 2 vai dar um espaço, né? A distância da montanha, né? A altura que essa montanha tem é de 405 metros. 810 dividido por 2, 405 metros é a altura dessa montanha. Tá bom, galerinha? Então, gente, eu precisava trazer esse exercício para vocês, né, de queda livre. Eu acredito que eu ainda não vou parar esse assunto de queda livre, porque nesse exercício aqui eu puxei muito a sardinha para lançamento de baixo para cima, né? Agora eu quero trabalhar mais com questões de cima para baixo de queda livre. Então eu vou passar uma outra atividade para vocês, que diante dessa explicação talvez vocês tenham maior facilidade em fazer, né, esse exercício. E quando for na próxima semana, a gente corrige esse exercício também. Eu acredito que o índice de acerto vai ser bem maior do que o exercício de hoje, tá bom? Galerinha, é muito importante que vocês estejam fazendo esse exercício. Quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente vai cobrar. Ele vai ser pontos de ajuda para a primeira unidade e para a segunda unidade, tá bom? Então, nada melhor do que começar com o pé direito o nosso retorno às aulas presenciais, tá bom? Então, não deixem de fazer as atividades, nem minha, nem dos meus colegas professores, porque vocês só têm a ganhar com isso, tá bom?
Claro que a gente tem que respeitar esse momento de quarentena, mas já que a gente está em casa ali, né, no nosso cantinho, no nosso quartinho, a gente consegue fazer as atividades com maior precisão, eu acredito nisso, tá bom? Então, por hoje, gente, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Na semana que vem, se vocês gostarem desse formato, eu também volto nesse formato. Eu acho que foi bem dinâmico, né? Deu para a gente trabalhar bem essas questões com maior tranquilidade. Nós não deixamos de ter um quadro, temos um quadro aqui, mas é um quadro virtual, tá certo? Que dá para a gente trabalhar bem legal com isso. Espero que tenham gostado. E semana que vem eu vou passar um outro exercício para vocês. Espero que vocês façam e tenham entendido esse assunto que é bem bacana, essa parte de lançamento vertical e de queda livre, tá bom? Então, gente, desejo para vocês aí, né, uma boa semana. Fiquem na paz e até a próxima, tá bom? Cheiro.